Oração ao nosso Criador. Estamos muito felizes pelos nossos amigos que estão aqui, ó. Tá lotado, viu, gente? Vocês sejam todos bem-vindos, se sintam à vontade. E nós vamos começar os louvores que vocês possam cantar junto conosco, tá? Vai passar a letra aí no telão para vocês nos acompanhar. Mas antes de nós começarmos os louvores, nós oramos para permitir que o Espírito de Deus venha estar aqui no meio de nós. Então fechamos os nossos olhos e vamos orar. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por ter nos trago aqui na tua santa casa para adorar a ti. Te pedimos, Senhor, que venha estar com esses louvores que vão ser entoados, que venha chegar aos santos céus, Senhor, conforme a tua santa vontade. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Somos teus, nós somos o nosso Senhor. Ele nos criou e nós pertencemos a Ele. Então, com grande alegria, com o coração aberto, vamos cantar. Bora lá? Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. E o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória. Rendemos, Senhor, grandioso é teu agir em nossas vidas. Deus, essa noite aqui a gente vai ter festa para honra e glória do nosso Deus. E eu convido a igreja para ficar de pé, para junto a gente cantar, entoar o cântico Eu Achei, 476. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em quem me satisfiz, quando aceitei a Jesus meu Rei, foi meu dia mais feliz. Cristo fez em meu ser, quando veio em mim viver. Ele deu-me nova vida, transformação Ele fez em meu ser. Que mudança Cristo fez em meu ser, quando veio em mim viver. Ele deu-me nova vida, transformação Ele fez em meu ser. Cristo vai mudar seu coração, Ele espera você aceitá-lo. Nele pode confiar, vida eterna quer lhe dar, com Cristo a vida vai mudar. Oh, oh, oh. Agradeço ao meu Salvador, por me dar seu imenso amor, pois sua graça e seu perdão, transformação Ele fez em meu ser. Meu Salvador, por me dar seu imenso amor, pois sua graça e seu perdão
viver em meu serviço, graças ao Senhor. Quando veio em mudas de viver em meu serviço, graças ao Senhor. Quando veio em mudas de viver em meu ser. Suerli, né? E o pai é, acho que é Reno ou é Remo? Reno, ok? E o filho é Ramon. Gostaria de chamar aqui à frente. Aí tem também João Paulo e Marcela. Gostaria que trouxesse aqui o... Eu não sei ainda o nome, mas você pode me dizer. Mateus, né? Ok? Veja só. Maxwell, me ajude aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não batiza crianças. Não batiza crianças. E por que ela não batiza crianças? Ramon, né? Olá, Ramon. Você está me ouvindo? Olha, pelo menos eu acho que ele está me ouvindo, né? Ramon, você sabe os 10 mandamentos? Parece que Ramon também não sabe os 10 mandamentos. Né? Fazer outra pergunta, Ramon, ver se ele sabe responder, né? Ramon, você já adulterou com alguém? Parece que Ramon também não adulterou com ninguém. Parece que ele não sabe o que é isso. Então, deixa eu perguntar outra coisa aqui a Ramon, ver se ele sabe. Então você honra seu pai e sua mãe? Você honra? Então, vejam. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não batiza criança, porque criança não sabe discernir sequer o que é pecado. Ok? Ela nasce em pecado, né? Mas ela não sabe ainda o que é pecado. Então, um dos pontos cruciais para o batismo é você saber a noção de pecado, o que é certo e o que é errado. Então, como que eu vou batizar uma criança dessa se ela não sabe o que é pecado, não sabe discernir o que é certo e o que é errado? No entanto, a Bíblia diz que nós precisamos apresentar nossos filhos no altar do Senhor. Apresentar, dedicar ao Senhor. E da maneira como Jesus, quando nasceu, foi levado para o templo, para ser dedicado, para ser apresentado no templo. Veja, ele foi apresentado. Eu quero só que vocês me escutem aqui, por favor. Vamos só parar um pouquinho aí, só as conversas. Então, quando Jesus foi levado para o templo, ele foi apresentado. Mas sabe quando Jesus foi batizado de fato? Com quantos anos? Quantos anos? 30 anos. Ok? Então veja. Mas assim que ele nasceu, alguns dias depois, ele foi levado como essas crianças estão aqui agora para ser apresentadas. Ok? Então eu gostaria que os anciãos lessem aí um texto específico. Abra aí a Bíblia, por favor. Já está aí, pode escolher. Vamos lá, Provérbios 22, 6. Vamos ver o que o ancião vai ler aqui para nós. Tá? Vamos lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um texto muito conhecido, mas esse texto agora não pertence à igreja. É claro que cada um pode levar o conselho,
mas ele está específico para vocês nesse momento. Para o Senhor, para ela, para você e também para você. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai o quê? Se desviar. Agora a minha pergunta como pastor dessa igreja é: vocês como pais dessas crianças estão dispostos mesmo, nesse negócio de não, eu vou prometer porque eu estou na frente do pastor, né? Mas vocês estão dispostos mesmo a fazer de tudo, a entrar no fogo se preciso for, para guiá-los nos caminhos do Senhor? Vocês estão dispostos? Muito bem. Então agora eu queria chamar vocês aqui à frente. Queria convidar os anciãos aqui. Vocês não precisam se ajoelhar, mas eu só peço que vocês, quando nós começarmos a orar, vocês também fiquem em espírito de reverência, feche os olhos e escute a oração, tá? Veja bem, como eu estou vendo que... Você acha que ele consegue vir para o meu colo? Você acha que ele consegue vir para o meu colo? Então, então vem para cá. Nós vamos nos ajoelhar aqui, tá? Eu e os anciãos vamos impor as mãos sobre o filho de vocês e sobre vocês. Tá? Pode vir mais para cá. Você consegue ajoelhar aí um pouquinho? Tá? Tá bom. Não tem problema, pode deixar ele ficar tranquilo aí, tá? Vamos colocar nossas mãos sobre as crianças e sobre todos. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, aqui estão essas duas crianças, Pai, com seus pais, Mateus e o Ramon. Nesse instante, Senhor, eles estão sendo dedicados. Assim como a minha filha Sabrina um dia foi dedicada no seu templo. E hoje, Pai, a Sabrina está crescida e vai descer as águas batismais, ser batizada. E o nosso desejo, Pai, nesse momento, é que o Mateus e o Ramon, baseado em teus princípios, em teus preceitos, com o cuidado dos seus pais, venha crescer em estatura e graça, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Nós o dedicamos e como ministro do Evangelho, eu os entrego em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao teu trono, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês vão receber o certificado dessa dedicação da criança, tá? Não tem aqui agora, mas tem na missão. Estou trazendo na semana que vem. A gente vai fazer a nossa programação para entregar o certificado de dedicação. Tá bom? Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição.
Se ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder, fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Encontrar. Amém? Deus seja louvado. Eu tenho aqui uma lista preciosíssima, né? Não é a lista de Schindler, mas é a lista do céu, amém? Louvado seja Deus. Maria de Lourdes, José Barros, Marcos, Ivanaldo, Iliton, tem uns que é Iliton, Marcondes, estive hoje com Marcondes, cadê ele? Amém? Cadê o Renato? Está aí? Cadê o Renato? Veio para a festa do Marcondes? Ah, rapaz, o Renato queria levar Marcondes para tomar uma pinga. Aí eu digo, não, rapaz, você tem que tomar uma pinga da Bíblia. Mas Marcondes está aqui, graças a Deus. João Vitor, né? Cadê João? Olha aí, João. Deus seja louvado, né? João Vitor, Sebastião, aí é o americano, galegão, né? Odaí, está aqui, sua esposa, Josimária, né? Elber, muito bem. Bruno, muito bem, Brunão. E Lucineide, cadê Lucineide? Estivemos hoje na casa da Lucineide, né? Comendo lá um doce, tomando uma água. Coisa boa, né? Louvado seja Deus. Queridos, eu não posso perder essa lista. Essa lista é preciosa. Queridos, agora eu quero falar para vocês de um assunto totalmente diferente daquilo que vocês estava acostumado a ver em um dia de batismo. Então, o tema que eu vou trabalhar com vocês agora é um tema sobre fidelidade. Mas fidelidade em quê? Veja, o conceito de mordomia não é o conceito em cima da palavra dízimo e da palavra oferta. Mas o conceito de mordomia cristã está vinculado, relacionado a um estilo de vida completo. Ok? A um estilo de vida completo. Então, por exemplo, o cristão que quer ir para o céu, ele precisa se alimentar bem, ele precisa beber coisas boas, ele precisa, por exemplo, fazer caminhada, ele precisa tomar banho de sol de manhã cedo, porque
O banho de sol, os raios solares, eles transformam o beta-caroteno em vitamina D e vai direto para os ossos como cálcio. É bom, não é? Então, a mordomia cristã, ela está relacionada, queridos, com o nosso estilo de vida adventista. Amém? Então não é só dízimo, não é só oferta, isso faz parte, mas é um conjunto de coisas. Agora hoje, eu quero tratar com vocês do dízimo, mas com esse tema aqui, a casa de quê? A casa do tesouro. E você vai perguntar assim, esse pastor está ficando maluco? Como é que ele vai pregar um negócio sobre dinheiro, sobre oferta, sobre dízimo, no dia de batismo? É o dia de apelar às mentes, aos corações. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está nos visitando hoje. Eu poderia aqui fazer um marabalismo aqui, e tal, e pegar fogo esse negócio aqui. Poderia ou não poderia? Uma mensagem assim que você saía daqui arrepiada. Só não ia falar em línguas, mas você saía daqui arrepiada. Eu tenho condições de fazer isso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós temos que servir ao Senhor pela nossa razão e não pelas emoções. Amém, igreja? Portanto, hoje você vai saber biblicamente, historicamente, essa questão da casa do tesouro. Há umas pessoas por aí dizendo que nós não podemos devolver o dízimo, trazer o dízimo para a igreja. Outros dizem, não, eu não vou devolver dízimo para sustentar pastor, para enriquecer os bolsos do pastor. Bom, detalhe, se ela está se referindo aos pastores que nós temos visto por aí, vou dizer nomes, dar nomes aos bois agora, porque isso está publicamente exposto. A revista Veja, a revista Época, a internet, está lá. Edir Macedo hoje é o pastor mais rico do Brasil. 2 bilhões de dólares. Então, se você não devolve o dízimo para essas igrejas, por causa desses eventos que acontecem por aí, não está errado não. Agora, eu quero falar um pouquinho agora a respeito do pastorado adventista, para você conhecer como é que funciona na igreja adventista. A igreja adventista, ela tem uma faculdade na Bahia, e outra em São Paulo, e outra em Belém, do Pará. Faculdades de teologia. Há um vestibular comum como qualquer outro, que é, inclusive, todo organizado pelo MEC, não é pela igreja, é pelo MEC. Ele organiza esse vestibular. E então, se o indivíduo passar no vestibular, ele vai para essa faculdade. Aí o pastor, ele passa ali 4 anos estudando teologia. Se forma, recebe o canudo. Se receber o chamado, ele vem exercer a função. Como aqui estou. Agora, como é que é pago o pastor adventista? O pastor adventista, ele recebe um salário que a igreja paga, um salário, veja, o teto máximo que um pastor adventista ganha é R$ 1.200. Vocês acham muito? Então venha exercer o meu lugar. São 11 igrejas, às vezes 15 igrejas, às vezes 20 igrejas, que um pastor adventista tem que cuidar. Desse salário ele tem que dar, vestir a família, os filhos, ele tem que comer, ele tem que pagar aquela prestaçãozinha do carro, ele tem que pagar a prestaçãozinha da geladeira. É muito? Então ele recebe esse salário. Digo mais, esse teto de 1.200 é quando ele chega a 8 anos de obra.
Porque quando ele inicia, o seu salário chega no máximo a R$ 800. Tem campos que é R$ 700, pouquinho mais do salário mínimo. Então o pastor adventista ele não pode ter mais nenhuma outra função na face da terra. Ele não pode vender mais um alfinete. Ele é pago para tomar conta das igrejas. E imagine quanto problema um pastor adventista não tem que resolver. Às vezes sacrifica a própria família por causa da igreja. Amém? Dito isso, agora vamos à casa do tesouro. Foi só um parênteses. Bom, para onde nós devemos levar o dízimo? Para a casa do tesouro ou não? E o que é a casa do tesouro? Esse sistema da casa do tesouro foi organizado por Malaquias no período do Neemias, profeta Neemias. Então aqui diz aqui está o texto, olha, 2 Crônicas 31, 4 a 6, Neemias 12, 44, se vocês quiserem anotar, eu vou falar aqui agora à noite, mais do tópico, não da essência do texto, vocês podem ler em casa, para a gente ganhar tempo, né? Vou dar aqui para vocês só o conceito. Então a distribuição era centralizada, controlada a partir de Jerusalém. E lá os recursos eram repartidos para todos os levitas do país. Então veja, todos os dízimos eram levados para Jerusalém, para o templo em Jerusalém. Havia ali câmeras, né? Havia câmeras para nelas ajuntarem das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ainda está nesse mesmo conceito, porque a Igreja Adventista ela não é congregacionalista. O que é uma igreja congregacionalista? É aquela que o pastor, ele é o maior detentor do dízimo. É aquela igreja que o pastor fica com 80% do dízimo que entra na igreja. E os 20% é para a manutenção. É por isso que você vê muitos pastores ricos por aí. Mas pastor adventista não é rico. O carro que ele tem é comprado com dinheiro que ele ganha, do suor dele. Ok? Então a igreja ela utiliza esse mesmo sistema. O dízimo vem para cá, aqui tem uma pessoa que eu quero apresentar agora para todos vocês. Cadê Eliane? Eliane está aí? Eliane está na igreja, sim ou não? Passa aqui pelo corredor, por favor. Não fique vermelha. Vem cá. Essa daqui é uma irmã leiga. Desculpe. É uma irmã leiga da igreja. Eu, como pastor adventista, eu não posso chegar aqui agora e dizer assim, falar assim, Eliane, vamos gastar essa grana. Eu posso fazer isso? Não. Como é que funciona o procedimento? A igreja, ela nomeia um tesoureiro ou uma tesoureira, juntamente com outras funções que tem outros departamentos. A comissão da igreja se reúne e aí determina-se o que se deve gastar com suas necessidades internas aqui. Mas o dízimo é mandado para onde? Para o escritório central. Aí lá é subdividido, não é assim? 1% para a escola, 1% para orfanato, 1% para a ADRA, para levar feiras, para os nativos, para a África, e aí vai distribuindo os dízimos. E também para o pagamento dos pastores e dos obreiros. Pastor adventista, se eu chegar aqui e pegar no dízimo, que ela recolhe da igreja, que a igreja traz para ela, eu sou expulso automaticamente da obra.
Portanto, a igreja adventista é uma igreja séria. Amém? Não é uma igreja que vive em escândalos. Não vive enriquecendo os bolsos de pastores. Pode sentar, obrigado, minha querida. Amém? Então a igreja, ela trabalha nesse mesmo sistema aqui, bíblico. É trazido e é repartido para vários lugares. Ok? O que mais? O conceito de organização, por exemplo. Como eu já falei, foi no período de Malaquias que foi organizado esse sistema. O seu contemporâneo foi justamente Neemias. Foi contemporâneo dele no ano 444 a.C. Então ali, nesse período, foi sistematizado, organizado a Casa do Tesouro. Ou seja, para vir para a Casa do Tesouro o dízimo, para ser distribuído para todo o país. Ok? Vamos avançar. Outro conceito. Ponto 3. Uma equipe era encarregada da distribuição para Jerusalém e outra equipe para o resto de quê? Do país. Aí diz mais o quê? Havia tesoureiros específicos para cada o quê? Para cada depósito. Isso está aqui, ó, em Ezequias, né? Tá um pouquinho apagado aqui, mas dá para ver. Como nos dias de Ezequias, ok? Então, como eu mostrei para vocês, aqui tem uma tesoureira, ou poderia ser um tesoureiro. Porque eu quero dizer que a igreja, ela trabalha pelo sistema bíblico. Não é pela uma ideia de homem, ou um pastor que chegou aqui e disse, não, nós vamos trabalhar assim. Não, não é assim que funciona na igreja adventista. Ela trabalha dentro dos princípios sacrossantos de Deus. Amém? Avancemos. Os encarregados do tesouro eram membros dentre os próprios levitas. Os levitas eram uma tribo que foi escolhida para fazer todo o trabalho de manutenção do santuário, de desmontar o santuário, montava o santuário, só eles poderiam mexer no santuário que era móvel. Então eles eram pagos através desses dízimos que eram trazidos para fazer essas funções. Assim como o pastor adventista é pago para desempenhar essa função pastoral. Amém, igreja? Vamos avançar. Portanto, a casa do tesouro era centralizada onde? No templo, em Jerusalém. Agora eu quero trazer o conceito de acordo com o pensamento profético, de acordo com o que pensa Ellen G. White. E eu quero ler aqui esse pensamento dela aqui, somente esse aqui mais um. Alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximar-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Lê aí que está muito claro para mim. Mas fui instruída por quem? Então Ellen White está dizendo que ela foi instruída por Satanás? Foi instruída por quem? Pelo Senhor. De que nesta obra não há isso de cada qual ser o quê? Independente. Então não existe esse negócio. Não, eu vou designar o dízimo aqui para a construção de uma igreja. Se você fizer isso, você está em pecado, meu irmão. A igreja vive sem o seu dízimo. Saiba disso. Mas como pastor, estou lhe advertindo que isso é uma questão de salvação. Se você não devolver regularmente, seja aqui ou acolá, se você não fizer de acordo com os princípios bíblicos, você está pecando. Você precisa trazer o dízimo à casa do tesouro. Amém? Avancemos. Ninguém acaricie o pensamento de que podemos dispensar a organização, a construção dessa estrutura, porque a construção dessa estrutura custou-nos o quê? Muito estudo. E o que mais? E orações. Em que rogávamos sabedoria e as quais sabemos que Deus o quê? Ouviu.
Então ninguém ouse mudar essa organização da igreja adventista, porque isso foi às custas de muito estudo, de muita oração, e Deus ouviu, e Deus atestou, e Deus firmou isso, porque está na sua palavra. Amém? Agora, por último, encerrando o PowerPoint, eu sei que nem todos trouxeram a Bíblia, mas eu quero ler o último texto, que está justamente em Malaquias. É um texto muito conhecido. Capítulo 3, verso 10. Mas eu quero ler antes do 10, o verso 7. Amém? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus o quê? Do meus o quê, igreja? Estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então vejam, o povo de Israel, agora olhem para mim, estava completamente inundado no lamaçal de pecado. Prostituição, o que você imaginar de pecado tinha no meio do povo. Mas veja que coisa interessante. Deus, ele não vai primeiro dizer assim, vocês precisam deixar de adulterar e volte para mim. Vocês precisam deixar de adorar imagens, volte para mim. Deus não disse isso, queridos. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus disse para eles voltar? Na fidelidade, na devolução de quê? Do dízimo e da oferta. E por que que Deus fez isso? Por que que Deus pediu fidelidade no dízimo e na oferta para o povo? Porque quando a gente mexe com o seu bolso, quando mexem no nosso bolso, é bom ou ruim? Quando sua esposa, por exemplo, pega lá na sua carteira R$50, uma onça, como é que a gente fica? A gente fica, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir de novo esses 50? Então, quando mexe nessa questão de dinheiro, mexe com o nosso brilho. E Deus quer isso mesmo. Deus queria extinguir o povo. Eu quero saber se vocês são fiéis mesmo. Se vocês querem se voltar para mim. Se vocês querem mesmo o seu Deus de volta. Se vocês querem, vocês em primeiro lugar vão ser fiéis a mim em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Porque o texto diz, em que te roubamos? Nós roubamos o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Querida igreja, querido amigo, talvez você não esteja entendendo, mas é um recado de Deus para você também. Você precisa ser fiel a Deus também. Você precisa entrar num contexto de fidelidade para com Deus. Seja no aspecto do dízimo, da oferta, seja nos aspectos maritais, relacionais com sua família, seja dentro da sociedade, seja você comprando 1 quilo de carne lá no açougue, e o indivíduo deu o troco errado, você vai lá e volta e deu o troco para ele. Então, a nossa fidelidade não é só no dízimo e na oferta, mas é em todo o nosso contexto como cristão, como cidadãos de bem. Amém, igreja? Essa é a proposta do Deus divino, do Deus altíssimo, do Deus todo-poderoso para essa igreja, para você que está nos visitando hoje. Uma proposta de fidelidade, uma proposta de um relacionamento fiel, em que Deus possa confiar em você, e você possa confiar em quem? Em Deus. Quantos desejam confiar em Deus? Louvado seja Deus. Agora, Deus pode confiar em você? Levante sua mão. Eu não sei se o anjo puxou aí, né? Mas Deus seja louvado, né? E que Deus possa encontrar guarida na sua mente, no seu coração. Amém? Agora o verso 10.
Trazei todos os dízimos à casa de quê? Para que haja mantimento aonde? E provai-me nisto, diz quem? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Você quer ser abençoado? O senhor quer ser abençoado? Eu também quero. Então nós precisamos ser fiéis em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Que Deus seja louvado, igreja. Eu vou agora ali atrás, vou me trocar. Em seguida os diáconos e as diaconisas organizem aqui para que a turma vá se trocar, tá? Mas antes disso o Maxwell vai dar aqui, fazer o voto batismal. Enquanto isso, se tiver uma música, eu agradeço. E vamos para o próximo passo. Na medida que eu for falando, fazendo a pergunta, você responde sim, certo? Primeira pergunta, olha. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver num relacionamento redentivo com Ele? Sim, preste atenção na pergunta, vamos lá. Aceitas os ensinamentos da palavra do Senhor, tais como os expressos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se compromete pela graça de Deus a viver em harmonia com esse ensino? Deseja ser batizado como uma expressão de sua fé em Jesus Cristo para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e deseja apoiar a Igreja em sua missão com um fiel mordomo mediante sua influência pessoal nos dízimos e nas ofertas? Quantos estão felizes que todos eles pertencem ao rol de membro da Igreja Adventista? Levante a mão e diga amém. Amém. O Senhor seja louvado. Os diáconos e as diaconisas vão levar vocês lá para se trocar. Pode passar por aqui mesmo para ganhar tempo. Hein? Por aqui.